Que os nossos corações, então, estejam atentos às palavras que foram proferidas, do momento em que chegamos aqui até o momento em que daqui sairemos. Quando a gente chega numa casa como essa e a gente tem o conhecimento de que estão comemorando o aniversário, o sentimento que temos é de alegria. Ao mesmo tempo, a gente tem uma sensação de vitória. Observem que eu usei dois termos, sentimento e sensação. A questão é, o que é sentimento, o que é sensação? Na leitura feita anteriormente, o termo utilizado foi sentimento por Paulo de Tarso. Só que quando a gente começa a estudar a psicologia da mente, a gente sempre vai entender que são sentimentos. Será que Paulo se equivocou? Não. Paulo faz como se fosse um grande acerto ao alvo, ao colocar a palavra sentimento no singular, já se referindo ao amor. Portanto, a gente precisa começar a compreender que no final, na conclusão de todos os sentimentos que nós precisamos trabalhar, é sempre no amor onde precisamos estar e alcançar. Portanto, na nossa evolução, é como se nós começássemos no amor e nós fôssemos evoluindo em amor até chegarmos no cume. Onde é que encontramos isso como se fosse uma comprovação? Trago para vocês um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem assina? Vai ser Lázaro, e ele comenta assim, a lei do amor, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E depois Lázaro diz, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Quando vamos fazer uma busca por toda a literatura espírita, das obras mais conhecidas, subsidiárias ou do Pentateuco de Allan Kardec, a gente percebe que o amor ele é percebido não só como sentimento, mas também como uma lei. Qual é a verdade? A verdade é que o amor é lei criada antes dos homens. Nos estudos mais profundos, a gente percebe que nós fomos criados porque Deus nos amou. E todo o fluido cósmico universal está impregnado do amor de Deus. Portanto, nós habitamos no amor de Deus. O que nos falta é termos ou não consciência de que nós estamos nesse amor. É um amor gratuito, é um amor porque Deus nos ama, independente se merecemos ou não. Mas existe uma faceta diferenciada do amor, que é a construção do amor em nós. E amor aí pode ser vivido como uma atração física, como uma paixão. Pode ser vivido como um amor pelo espírito, por quem aquela outra pessoa é. Mas amor também pode ser vivido por uma ideia, por um projeto, por animais, por coisas até inanimadas. Portanto, conhecermos que o nosso ponto de partida, quando fomos concebidos de Deus, foi por amor e para o amor, e esse é o nosso ponto de chegada, requer de nós uma consciência de quais são os sentimentos que precisamos desenvolver para que estejamos ativos na lei do amor, no sentimento requintado, também chamado amor. E a gente toca na nossa humanidade. Se me permitem,
Tem um autor que tenho estudado ultimamente, que gosto muito, chamado Marshall Rosenberg. E ele tem uma sacada muito boa, na minha opinião, que é reconhecermos quais são as nossas necessidades humanas. E ele vai falar que os sentimentos são uma espécie de termômetro, como se fossem mensageiros das nossas necessidades satisfeitas ou não. E ele ainda, de uma forma muito intelectual, vai dizer que toda violência é uma forma trágica numa tentativa de realizarmos as nossas necessidades. Vou repetir. Toda e qualquer violência é uma forma trágica de tentarmos realizar, saciarmos as nossas necessidades. A palavra necessidade quer dizer aquilo que não cessa, que não deixa de existir em nós, que nós então desejamos ardentemente, necessitamos constantemente. E se eu fosse perguntar a vocês quais são as necessidades que vocês têm, vocês não conseguiriam possivelmente me dizer 10. E são mais de 100. O que necessidades têm a ver com sentimentos? Porque se eu tenho as minhas necessidades satisfeitas, eu me liberto das necessidades de origem mais material ou de relação com o outro, para elaborar dentro de mim a minha evolução espiritual. Se vocês tiverem um pouco de paciência comigo, eu poderei ler para vocês as necessidades. São divididas em físicas, de transcendência, conexão, elaboração, criatividade, integridade, segurança. 7 grupos de necessidades. Físicas. Nós temos necessidades de abrigo, água, alimento, bem-estar, descanso, equilíbrio, prazer, saúde, toque, movimento, relaxamento, vitalidade. Se identificam em todas elas? E o que é que eu sinto quando elas são saciadas? E o que é que eu sinto quando elas não são saciadas? De transcendência, temos necessidade de beleza, comunhão, crescimento, propósito, gratidão, harmonia, inspiração e paz. Interessante que quando a gente começa a estudar a teoria comunicação não violenta de Rosenberg, a gente se identifica com palavras, com necessidades que sempre existiram dentro de nós, mas a gente nunca tinha conseguido nomear. E onde estão, então, os sentimentos de angústia, vazio existencial, tristeza, inferioridade, pequenez, insatisfação, raiva, ira? Onde estão esses sentimentos? Nas nossas necessidades não atendidas. Conseguem me acompanhar? Portanto, se eu passo uma fase da minha vida de um profundo vazio existencial, onde nada tem sentido, onde um relacionamento não tem sentido, onde um emprego não tem sentido, onde estar em um lugar com certas pessoas não me provoca sentido, algumas necessidades minhas não estão sendo atendidas. Mas se eu tenho uma sensação de leveza, sentimento de alegria, sentimento de bem-estar, sentimento de tranquilidade, minhas necessidades estão sendo atendidas. Conexão, o próximo grupo. Dentro desse grupo de conexão, as nossas necessidades humanas são aceitação, amor, afeto, apoio, apreciação, compreensão, comunhão, conexão, confiança, consideração, contribuição, clareza, cumplicidade, empatia, encorajamento, harmonia, igualdade.
parceria, pertencimento, reciprocidade, respeito, ser visto, ser vista. No grupo da elaboração temos celebração, clareza, elaborar perdas, o luto, decantação, pausa. No grupo da criatividade nós temos alegria, criatividade, descobertas, diversão, esperança, estímulo, fluxo, leveza, otimismo, riso. Por que nós temos tantas necessidades? Já nos dizia Jesus que eu vim para que tenhais vida, e vida em... Nós temos necessidades em abundância. E tudo isso pode ser sintetizado com a evolução humana no sentimento requintado chamado amor. Paulo já sabia disso tudo, por isso ele diz: renovai-vos no sentimento. Sinta a vida de uma forma diferenciada. No grupo da integridade, que é o penúltimo, nós temos necessidades de autenticidade, autocuidado, autoestima, autoexpressão, autonomia, autoaceitação, autovalorização, coerência, confiança, escolha, espaço, espontaneidade, expressão, honestidade, liberdade, potência, presença, privacidade, propósito, realização, significado e silêncio. E é interessante que nenhuma necessidade pode ser realizada isoladamente. Quando a gente para observar toda e qualquer necessidade humana de qualquer grupo, há sempre a necessidade de um ou de várias pessoas para que nos sintamos inteiros, para que nos sintamos humanos. Portanto, se há em nós necessidades humanas que nos convocam a uma evolução, porque se não forem satisfeitas, nos dão um termômetro de algo negativo em nós, há então a necessidade da compreensão de que nada disso é possível isolados. O que vai ao encontro, então, daquilo que a gente estuda dentro do espiritismo, kardecismo, com relação a eliminarmos, passo a passo, o orgulho, o egoísmo dentro de nós. Se os espíritos recém-criados são primitivos e, portanto, são mais instintivos, todo e qualquer momento em que o orgulho e o egoísmo se manifestam em nós, é a nossa parte instintiva que ainda habita em nós. Simples e ignorantes, para a complexidade e a sabedoria, é uma trajetória. Nesta trajetória, vários conhecimentos precisam ser alcançados. O último grupo, o grupo da segurança. Temos necessidade de abundância, conforto, crescimento, estabilidade, organização, ordem, previsibilidade, proteção e segurança. Somos ou não fartos? E será que estamos cuidando das nossas necessidades? Por que trouxe isso para vocês nessa noite memorável em que essa casa comemora 12 anos nessa semana? Porque se vocês saírem daqui compreendendo que toda e qualquer pessoa, que cada um aqui presente, tem em si necessidades e passa a perceber o que é que tem sentido, consegue raciocinar. Então, estou usando o intelecto. Consegue raciocinar, consegue pensar em qual necessidade não tem sido atendida. Estou, por exemplo, no meu trabalho e sinto muita raiva de uma determinada pessoa.
Sabemos que a raiva, muitas vezes, ela é uma força motriz utilizada para o progresso, mas na grande maioria das vezes, a raiva, ela é um sentimento cobertor. Ela encoberta aquilo que você não está dando conta de reconhecer existente dentro de você, pedindo liberação ou pedindo resolução. Estou com raiva de alguém. A próxima pergunta é: quais necessidades nessa relação com essa pessoa não têm sido atendidas? Parece uma cartilha, mas é muito mais um estilo de vida em que eu paro de reclamar da vida e do outro, tomo posse dos meus sentimentos e descubro o que é que eles querem me ensinar. Existe uma parte da psicologia chamada Gestalt. E dentro da Gestalt, a gente sempre compreende que o corpo sabe muito. E quando a gente vai aprofundando no estudo do corpo, como aquilo que o Espiritismo nos ensina, quem estuda profundamente o Espiritismo percebe que nele estão contidas todas as teorias que já existiram, existem e existirão nesse planeta. Quem se dedica ao estudo da doutrina seriamente, consegue perceber o quanto somos imensamente felizes com a terceira revelação. Quando paramos, então, para estudarmos no Espiritismo e vamos associando os conhecimentos dessas teorias humanas, entendemos que o nosso corpo guarda informações preciosíssimas e que a Gestalt terapia vai trazer como uma forma de manifestação da vida. Trocando em miúdos para vocês, qual é o órgão que mais dói quando estamos com muita raiva? Estômago. A gente tem azia, indigestão. Qual é o órgão? E aí a gente pode acoplar a medicina chinesa, oriental, podemos acoplar também a leitura corporal. Qual é o órgão que muitas vezes adoece quando as relações parentais já estão adoecidas? Rins e pulmões, órgãos de parceria. Mas quando eu estou num lugar alegre e feliz, sem qualquer tipo de drogas, observando o meu corpo reage. Essa reação é o que a gente chama de emoção. E o meu corpo reage a um sentimento que me mostra se uma necessidade foi ou não foi atendida. Por que eu disse sem drogas? Porque se eu tenho uso de qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, eu já alterei a percepção do meu corpo. E muitas das vezes nós somos educados para anestesiarmos o nosso corpo e não nos darmos conta das nossas necessidades, que variam ao longo do tempo e que variam quando uma necessidade é satisfeita ou não. Exemplo, se eu moro numa casa insalubre, se eu moro num lugar que eu não gosto, se eu moro num lugar que não tem segurança, eu preciso da necessidade de abrigo, de segurança através da materialização de uma casa. Quando eu, então, conquisto essa casa, o meu cérebro, a minha mente, eu como espírito imortal, vou para outra necessidade. E numa relação humana, se eu estou enamorado por alguém, porque eu tenho necessidade de parceria ao longo do tempo, a necessidade de parceria tendo sido realizada ou não, outras necessidades se abrem para mim. Renovai-vos no sentimento, nos diz Paulo na carta a Éfesos. Renovação quer dizer um novo de novo. O que é meu, o que é do outro, como o meu corpo demonstra que eu estou necessitando de algo para conquistar ou que eu não vou ter para enlutar-me. Mas se eu não sei quais são os meus sentimentos, se eu não nomeio os meus sentimentos, se eu anestesio-me o tempo todo, como eu vou dar conta disso? Ou se eu não me dou o direito de olhar para o meu furo, para o meu buraco existencial, como eu vou superar isso?
Exemplos: estamos numa pandemia de ansiedade e depressão. O Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, dizem pesquisas. Por que estamos assim? Por que estamos bebendo tanto? Por que estamos fumando tanto? Por que estamos tanto tempo nas redes sociais, nos anestesiando para a vida? Quais necessidades nossas não têm sido satisfeitas? Quais sentimentos eu não posso, por uma ideia pré-concebida, eu não posso aceitar que eu o tenho? Não posso sentir raiva. Vou perdoar sempre. E agora? Será? Será que agora você dá conta? Será que o incômodo pelo qual você tem passado não é um indício de algo em você que precisa ser mais bem cuidado? Eu preciso fazer um desdobramento dos sentimentos. Se eu tenho no polo, que eu vou chamar de positivo, desdobramentos do amor, eu preciso ter um desdobramento daquilo que eu vou chamar de negativo nos sentimentos que me incomodam. Na verdade, não há positivo nem negativo. Tristeza é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Tristeza é tristeza. São apenas sentimentos nos dizendo que algo está ou não sendo satisfeito. Para caminhar um pouco mais com vocês e aprofundar no Espiritismo, no tema que me foi presenteado essa noite, trouxe para vocês um texto de Emmanuel. E ele comenta assim: sentimento e ação. Emmanuel coloca sentimento e ação. E vale uma metáfora. Vocês imaginem que os nossos sentimentos é como se fosse uma tela no qual eu vou pintar algo. A cor da tela são os sentimentos. O que eu vou pintar são as ideias, pensamentos. Existe uma pintura em tela sem tela? E existe uma pintura em tela sem algo a ser pintado? Todos caminham juntos. Sentimentos e pensamentos caminham irmanados. Numa divisão dentro do Espiritismo, nós temos o quaternário inferior e a tríade superior. No quaternário inferior, de baixo para cima, a gente tem corpo físico, duplo etérico, a gente vai ter o que a gente chama de corpo astral. Ali estão os nossos sentimentos. Logo acima, só didaticamente, porque ele está bem do lado, nós temos o corpo mental inferior. Ideias, intelecto, raciocínios, crenças, pertencentes, esse quaternário, a uma vida presente. Terminada essa vida, na vida seguinte, tudo que foi conquistado ou não vira patrimônio do que a gente chama de inconsciente. Tranquilo até aí? Estão compreendendo? Esse inconsciente, do qual nós somos herdeiros, eu sou herdeira de mim mesma, cada um aqui é herdeiro de si mesmo, vem como atavismos, tendências, dons, percepções, intuições, mas também vem, se eu quero usar um jargão mais limitado, maldições, crenças limitantes e até traumas de vidas passadas. Mas não se engane, se Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, o inconsciente não é apenas individual, ele é também coletivo, inconsciente familiar. Portanto, nós muitas vezes, porque nós somos seres gregários, está lá no Livro dos Espíritos e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós somos seres gregários, nós somos seres solidários ao grupo do qual nós chamamos família. Família consanguínea, família espiritual, família universal. Vocês já viram esse tema no movimento espírita, na doutrina espírita, não já? E dizem os espíritos que normalmente nós encarnamos no mesmo grupo sucessivas vezes. Isso nos dá ainda mais a ideia de que não somos sozinhos como queríamos ser. Somos seres dependentes, codependentes,
interdependentes, a gente só precisa escolher. Nessa teoria espírita profunda, eu sou solidário aos sentimentos de pessoas que fazem parte do meu sistema familiar. Portanto, eu posso sentir tristeza, raiva, ciúme, cólera, ira, vazio existencial de alguém da minha família que eu nem conheci. Mas eu posso sentir alegria, leveza, prosperidade, fartura e carregar os dons de pessoas da minha família que eu conheci ou não. Percebem isso tudo no qual nós estamos imersos? Sentimento e ação. Se eu tenho uma pessoa depressiva, eu tenho um pano de fundo, a minha tela é cinza ou preta. E é como se fosse uma tinta fresca, que o que quer que eu tente pintar, meio que engole a cor que eu estou tentando colocar. Mas se eu tenho um ser humano que consegue lidar com o seu vazio, com a sua tristeza, com a sua depressão, fazendo com que isso fique estanque, seco, é possível colocar cor em cima dessa tela. Quando Emmanuel, então, nos traz sentimento e ação, ele traz 4 tópicos apenas. Isso foi psicografado por Chico Xavier em 1984. Foi publicado, na verdade, em 1984. Primeiro ponto que Emmanuel nos traz: o sentimento cria a ideia. O sentimento cria a ideia. Não é a ideia que cria o sentimento. O que estou sentindo agora? Estão lembrados que eu falei do corpo? O que o meu corpo diz que eu estou sentindo agora? O que mexe no meu corpo quando eu penso em alguém? O meu corpo se fecha, se apreende, ou o meu corpo se abre, fica leve? Se o corpo é o mata-borrão, como nos dizem os espíritos, ele registra em si mesmo tudo o que nós vivemos em vidas passadas, porque no momento da nossa concepção, nós magnetizamos as células para que o nosso corpo fosse criado a partir de quem nós éramos. Se eu tenho, então, um sentimento, eu vou ter uma ideia a partir do sentimento. Começou uma tristeza no seu coração? Tome cuidado. Que ideia a tristeza vai produzir em você? Você está se sentindo alegre e feliz? Opa! Que ideia isso vai se proliferar em você? Portanto, o que é melhor para nós, espíritos imortais? Que busquemos a alegria, a leveza, que busquemos as cores da vida, renovando-nos nos sentimentos, ou que busquemos a solidão, o vazio, a tristeza? Pois nós estamos buscando a segunda opção. E Emmanuel então nos diz que o sentimento cria a ideia gera o desejo. Se eu desejo algo, eu já tive uma ideia, e a ideia foi gerada por um desejo. Cabe aqui um parênteses. Emmanuel vai falar de um desejo, muitas vezes, de uma forma mais ampla, e eu preciso estudar se é um desejo do meu inconsciente, do eu indivíduo desejando algo para a satisfação de uma necessidade, ou se esse desejo é de alguém da minha família, já que eu pertenço à minha família, ou esse desejo eu trago de uma vida anterior, ou esse desejo está a serviço da minha vontade. Vontade. Se os sentimentos estão aqui no meu corpo astral, no meu quaternário inferior, o amor está antes de eu nascer,
através de mim como centelha divina lá na minha tríade e na minha individualidade. Abaixo da minha individualidade, quem eu sou, única e irrepetível em todo o universo e para além dele. Deus não cria dois espíritos iguais. Nós temos o corpo mental superior. Lá no Livro dos Espíritos, quando perguntam assim, onde estão inscritas as leis de Deus? E a resposta é, na consciência. Mas não é na consciência encarnatória. É na consciência imortal, que eu vou chamar aqui de corpo mental superior. É aí que habita a vontade. Percebem o quão difícil é para nós, na vida humana material que nós estamos tendo, nos conectarmos com a nossa vontade? Nós estamos num corpo físico. O que é mais importante? A fome do corpo ou a fome do espírito? Depende. Sempre vai depender. A depender da situação, a fome do corpo precisa ser saciada para que se reconheça a fome do espírito. Não é isso que a Casa Espírita faz? Não é isso que todos os trabalhadores, junto com Sérgio Bebiano, fazem nessa casa? Tem evangelizadores presentes? Nenhum evangelizador? Tem como evangelizar criança com fome? De jeito nenhum. Quem vem necessitado e com fome tem como falar de Jesus se o estômago está roncando e doendo? Primeiro, então, a gente reconhece quais são as necessidades básicas do corpo, depois as necessidades da alma. Só que como estamos encarnados, nós confundimos o que é eterno e do que é perecível. E nós colocamos todos os nossos sentimentos a cargo apenas do perecível. Então a gente passa a amar dinheiro, status, poder. A gente passa a se apegar não ao progresso interno, mas a se apegar a alguém como se essa pessoa fosse a nossa salvadora. Dependência e codependência emocional. Portanto, se eu evoluo aqui, na parte mais rebaixada e necessária da matéria física, com meu corpo, minhas energias, meus sentimentos e minhas ideias minhas e de minha família, eu passo a buscar então uma superioridade na religião, na religiosidade, algo que é como se fosse um encontro do meu eu pequenino com meu self superior. Eu, criatura, com o meu Criador. Então, eu saio de um desejo terreno e eu vou para um desejo que transcende a serviço da vontade mortal. Emmanuel segue. O desejo acalentado forma a palavra. Eu nomeio. A palavra orienta a ação. Se eu digo palavra, eu estou dizendo no que eu penso. E aí vai, de novo, quando a gente vê Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, antes de você dormir, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, repense o seu dia. Nós pensamos e repensamos de forma linguística o tempo inteiro. Se tem um marco histórico na humanidade, chama-se linguagem. Linguagem é palavra. E foi a tarefa que a história ou o mito de Adão e Eva nos conta. Quando Deus aparece para Adão e diz, Adão, nomeie, dê nome. Linguagem. Se eu então estou refletindo sobre algo, eu preciso ouvir-me. E eu preciso estar atenta ao meu corpo. Então, enquanto eu converso com vocês, eu sou capaz de perceber, olha, minha cabeça está doendo. E está mesmo. Palavra.
doendo, cabeça. Por que eu estou com dor de cabeça? Hoje eu usei óculos, então não pode ser a fotossensibilidade. Ah, minha filha hoje não passou bem. Será que é um vírus que está chegando na minha casa? Então tem que tomar cuidado na hora que descer para não ficar abraçando todo mundo, porque eu sou egoísta com os meus vírus, eles são só meus. Mas se então eu estou com dor de cabeça, tem um remédio para eu poder tomar? Preciso ficar atenta. Só que isso é algo apenas físico. E eu tive reconhecimento do meu discurso. Vamos falar de um relacionamento? E nossa vida humana é baseada em relacionamento? Eu detesto essa pessoa. Que encrenca que essa pessoa é na minha vida. O que eu estou usando? A palavra. E se eu não ficar atenta à minha palavra, eu vou para a ação. Vou, de alguma forma, machucar essa pessoa. Vou usar a ação de uma palavra malsã para depreciá-la. Vou tentar passá-la para trás. Vou ignorá-la. Ação. Mas se eu reconheço, olha, eu não gosto dessa pessoa e eu percebo que tem um desejo por trás, peraí, por que eu não gosto? Qual desejo eu tinha e que essa pessoa não foi capaz de realizar ou não pôde? E aí eu tenho que colocar desejo naquilo que eu já expliquei para vocês nessa noite. É um desejo que está a cargo de uma necessidade? É um desejo egoístico? É um desejo... Quando eu reconheço, então, o desejo, eu percebo que eu tenho uma ideia com relação a essa pessoa. E aí eu chego no sentimento que eu tenho para com essa pessoa, ou o sentimento inicial que foi compuscado. O sentimento inicial que, de alguma forma, me foi roubado. Vocês conseguem entender que se eu faço um caminho de, sentimento, ideia, palavra, ação, eu posso fazer o contrário? Por que estou agindo assim? Qual é a palavra? Qual é o desejo? Qual é o sentimento? Fácil ou difícil, gente? Muito difícil. No início. No início. Com o passar do tempo, menos difícil. E no final desta vida, talvez fácil. Talvez. Mas necessário. O que eu estou tentando fazer com vocês essa noite? Apenas desdobrar um tema curtíssimo, renovável no sentimento. Só isso. Mas para eu renovar, eu tenho que passar por todas essas partes. Aí Emmanuel vai para o ponto 3. A ação denota resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Para vocês tomarem conta até agora, o sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação denota resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Então, tem gente com quem eu estou convivendo, que eu estou na área infinita do tempo, que eu machuquei essa pessoa, ela me machucou. Mas se eu faço um retrocesso, como fizemos agora, eu vou chegar num ponto em que eu tinha uma expectativa, um desejo bom para com essa pessoa que não foi realizado. Quando a gente volta à origem, a gente sempre percebe que o sentimento era bom e nobre. Mas ele não foi realizado. E no nosso coração ainda infantil, espiritualmente falando, a gente se revolta contra a vida, contra Deus e contra a pessoa. E é difícil a gente entender isso. Mas, na maioria das vezes, a pessoa que nós não nos damos bem com ela, que nós detestamos, que nós nos revoltamos, que nós não a toleramos, foi por nós muito amada no passado.
O difícil é a gente aceitar que a gente amou e errou. E se Paulo fala renovai-vos no sentimento, volte a amar. Ame novamente. Mas agora, sem a expectativa de um desejo vão. Ame a pessoa novamente dentro daquilo que ela dá conta de suportar. E de te dar em parceria, em equilíbrio. E reconheça que o amor sempre, sempre, sempre esteve ali. E agora eu falo com vocês como uma pessoa que está acostumadíssima a perceber isso no campo de trabalho no qual eu atuo. Seja na psicoterapia ou nas constelações, quando a gente vai trabalhar uma relação de ódio, de mágoa, o que a gente vê lá no fundo, lá na raiz, é muito amor. E muita mágoa porque a expectativa e o desejo não foi realizado. E sabe o que mais dói? É quando a gente percebe que o outro jamais poderia ter feito aquilo que a gente achava que ele poderia fazer. E que nós então, ingenuamente, que nós então, infantilmente, delegamos ao outro algo que ele não suportaria. Portanto, a responsabilidade é sempre nossa. Dói esse lugar de adulto. É muito mais fácil culparmos o outro, mas isso não é renovação do espírito, não é renovação do sentimento. E o quarto passo, Emmanuel fala, cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. A Federação Espírita Brasileira trouxe 4 passos que eu acho que eles se encaixam para nós na questão da renovação do sentimento. Então, com relação à sua vida, vai estar pelas mãos de Chico Xavier, Pensamento em Vida, o tema conhecer. Então, se eu quero me renovar no sentimento, primeiro eu preciso conhecer. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. E eu te faço a pergunta, você conhece as suas necessidades humanas, meu querido, minha querida? Você conhece os seus sentimentos? Você aceita quando você está com raiva? Você chama esse sentimento de raiva, de ódio, de vazio, de ira, de insatisfação, de pequenez, de inferioridade? Você nomeia o que você sente ou você esconde de si e encontra justificativas? Encontrar justificativa é sempre fácil, porque tem sempre algo ou alguém perto da gente. Eu posso, neste momento, culpar até o copo de água que está à minha frente, o chão onde eu piso, a plantinha, ou qualquer um de vocês, por algo que eu não esteja dando conta. Conhecer, então, é libertar em nós aquilo que não é mais necessário. Diz Chico Xavier ainda, palavras de Emmanuel, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Você estuda as suas ideias, você acessa ideias boas. Quem você anda assistindo? No seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok? Quem você anda assistindo? Quais são as ideias que essa pessoa compartilha com você? Te ajuda em algo? É útil no final do dia? Para apertar um pouquinho mais, dá para levar para a eternidade? Porque se não dá para levar para a eternidade, reduz ao tempo. Porque a gente precisa de lazer, de riso e diversão. A questão é que nós queremos fazer do nosso tempo livre escravos do prazer, do lazer e da diversão. Excesso. Segundo ponto. Então, eu conheço-me,
Eu conheço as minhas ideias e ninguém, absolutamente ninguém vai fazer isso por você. Se você encontrar um guru, um xamã, qualquer profissional da área de saúde que te prometer que vai fazer isso por você, corre. Corre, porque isso é sinal de cadeia ou de manicômio. Ninguém evolui pelo outro. Não caiamos mais nessas armadilhas. Se eu preciso, então, conhecer novas ideias, se eu preciso, então, conhecer meus sentimentos, conhecer meus comportamentos e minhas ações, conhecer a minha história, conhecer a história dos meus antepassados, conhecer a doutrina que eu abraço, conhecer o meu corpo. Se isso dá trabalho, Emmanuel fala meditar como segundo passo. Ante a exposição da verdade, não te esquives, não fuja da meditação sobre as luzes que recebe. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida e da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Mas nós não queremos trabalho, a gente quer algo gratuito. Então eu não preciso meditar, eu preciso me anestesiar, porque afinal de contas eu vou com a manada. Essa é a nossa crença milenar errônea. Por isso estamos tão doentes. Por isso as grandes maldades nos assolam, como a depressão e a ansiedade. Hoje à tarde eu estava atendendo uma paciente e ela me disse: Gisele, eu não estou bem. Eu estou começando a ter alguns sintomas que são sintomas de uma depressão ou de uma ansiedade. Aí a gente conversou a respeito dos sintomas e era o início, mas o início no platô 1 de uma crise de ansiedade. E ao conversar com ela, a gente descobriu, porque é o paciente quem descobre, eu só vou orientando. A gente descobriu que foi a partir de uma notícia da irmã de uma amiga de 40 e poucos anos que faleceu semana passada. A morte dessa mulher a impactou. E aí a gente foi descobrir por que ela entrou em crise de ansiedade depois dessa notícia. E ela não tinha contato com essa pessoa, ok? No final da sessão, o que a gente percebeu? Ela está saindo de uma separação. E uma separação muito bem trabalhada. Porque as necessidades dela e do antigo esposo não estavam sendo satisfeitas. E as almas já estavam muito separadas. Portanto, só concretizaram aquilo que já eram. E os dois merecem ser felizes e reconstruírem suas vidas. Só que ela não conseguiu ainda pôr um ponto final e dar sequência nisso. Ela ainda está amarrada àquele final de separação que precisa de vários detalhes para que ela fique livre. E aí, a técnica que eu utilizei com ela foi: vamos nos projetar em 5 anos como você estará. E ela começou a falar de uma forma muito generalizada. Eu falei: não, eu quero coisa bem contundente. Daqui a 5 anos, o que estará acontecendo na sua vida? E ela tem uma personalidade cuidadora. Então, ela é menos importante do que as pessoas da família dela. Então, eu apontei 4 pessoas da família. Daqui a 5 anos, como essas pessoas estarão com a sua ajuda? E ela foi certeira e rápida em todas as respostas. Conclusão que nós chegamos: como ela está presa equivocadamente ao final da separação, ela não está cuidando dessas pessoas, o que gera nela um sentimento de vazio e inutilidade, o que gera nela uma ansiedade. Vocês conseguiram entender? Não precisa de medicamento nesse caso. O que ela precisa fazer? Terminar a separação, já que a decisão está tomada por parte dos dois. Cuidar das pessoas que ela ama, se prontificar para a vida. E eu ainda disse a ela: quando nós não estamos ativos em vida, é como se nós olhássemos de cantinho de olho para a morte, que só nos leva no tempo adequado, mas que nós podemos chamar a atenção dela. O que no Espiritismo a gente chama de suicídio inconsciente. Vocês conseguem entender isso tudo?
Portanto, era só uma angústia. Não, não era só uma angústia. Era um termômetro. Qual necessidades dela não estavam sendo satisfeitas? Só ela pode responder. Isso é, então, conhecer e meditar sobre si. E Emmanuel ainda... Não, deixa eu ver se é Emmanuel agora. Emmanuel de novo. Emmanuel ainda nos traz... Gente, eu adoro Emmanuel. Eu falo que eu estou na lista para ser uma das alunas dele lá no plano espiritual quando for possível. A fila é enorme, mas o meu nome já está escrito lá e eu estudo muito do lado de cá para eu merecer quando nós dois estivermos do lado de lá. Emmanuel é o grande professor para as questões psicológicas. As obras dele merecem ser estudadas, viu? Ele traz o sentir. E aí ele vai em Efésios 4:23, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Renova o teu modo de sentir. Gente, olha que lindo. Como é que você está sentindo a vida? Eu tenho 1 minuto, é isso mesmo? Eles vão sentir que estão com raiva de você. 10? Que ótimo. Quando a gente fala renova o teu modo de sentir, é uma situação que a gente precisa provocar em nós. Sabe aquele momento em que você se sente o cão chupando manga? Em que você se sente o demônio encarnado? Vou trazer em miúdos, o seu lado ruim aflora? Tem uma pergunta maravilhosa e filosófica, que é assim: como Francisco de Assis estaria no meu lugar? Como Paulo, e não Saulo, estaria no meu lugar? Para quem estuda detidamente Saulo e Paulo, para quem leu Paulo e Estevão, para quem estuda essa obra magnânima eu estou sendo Saulo ou Paulo aqui neste momento? Isso é reflexão. No momento em que está acontecendo. Gisele, eu não consigo. Quando eu vi, eu já gritei, eu já bati, eu já chutei, eu já xinguei. Não tem problema, aproveita depois e faz. E aí eu vou trazer algo que é extremamente importante. Quando nós temos crianças pequenas em casa e chega o momento da gente desfraldar a criança já dá conta, o corpo já demonstra, aí a gente está ensinando a criança lá, tirou a fraldinha, tá? Tá de calcinha ou de cuequinha. Aí a gente avisa para a mãe assim, fique de olho. Quando começar a fazer xixi ou cocô, corre e põe lá no vaso. Na maioria das primeiras vezes vai ser assim, ó. Fez xixi no chão, mostrou para a mãe ou para o cuidador, a gente vai com a criança no vaso, desce a roupinha, deixa sentada no vaso um tempinho. O que a criança vai entender? Fiz xixi, vaso, fiz xixi, vaso, fiz xixi, vaso. Chega uma hora que ela vai trocar. Vaso, xixi. Vaso, cocô. Vocês estão entendendo isso? O nosso cérebro tem essa capacidade. Por que eu trouxe esse exemplo tão pequenininho? Porque se nós temos essa capacidade em tenridade, vocês acham que agora brigou, refletiu, brigou, refletiu, brigou, refletiu, vocês não vão inverter daqui a um tempo? Refletir para não brigar. Faz sentido para vocês? Isso é treino. Treino mental. Quem aqui treina na academia ou com personal ou pilates, o corpo dói ou não dói? Quando você acha que você está bem na fita, vem a treinadora e fala, mudei a sua ficha. Aí você pergunta, por quê? Porque senão seu corpo vai se acostumar. E eles ainda nos ensinam, tem uma dor, que é uma dor boa, Gisele. Não é assim, Silvio, que a gente escuta? É uma dor boa, é a dor do músculo que está trabalhando. Aí a gente olha, né? O olhar dele é aquele olhar de ódio para Ana Flávia, nossa querida personal. Aquele ódio, aí depois acostuma. Tudo é treino. Se há dor muscular para a gente aprender uma postura nova, para as gorduras irem embora, vocês acham que não vai ter treino mental e treino sentimental? Renovação não é contratar engenheiros e arquitetos e falar, está aqui o cheque, façam o que quiserem. Renovação é você ser o pedreiro, o bombeiro, o carpinteiro e todos os profissionais dentro de si mesmo. E aí fala, renova o teu modo de sentir, mas não é renovar de qualquer jeito não. Emmanuel já dá a base, pelos padrões do Evangelho. Como se já não fosse fácil mudar, ele fala que tem que ser pelo padrão do Evangelho.
e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares. Mas se eu não conheço o Evangelho, como é que eu vou saber os padrões do Evangelho? Se eu não estudo, amor não vai estar no TikTok de presente para você. Não vai estar na farmácia. Nem adianta você querer pagar 20 mil para alguém ir no seu corpo e mudar. Renovação de ideias, renovação de sentimentos, renovações de ação. Cabe a cada um. No tempo que desejar, até que a lei te imponha a grande mudança. O texto inicial falava disso. De que muitas vezes a mudança chega quando os reveses nos assaltam, quando os problemas vêm nos fazer visitas. Então a pergunta aqui é: você quer esperar fazer da forma mais difícil? Por que você não pode fazer da forma menos difícil? E o quarto ponto, viver. Diz Emmanuel, afeiçoemo-nos. Gente, afeiçoar é ter sentimento de amor e de carinho, de feição. Afeiçoemo-nos, ou seja, ame. Afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quem é o modelo divino? Amemos Jesus. Conheçamos Jesus. Sintamos Jesus. Hajamos com Jesus. Quando o apóstolo nos declara, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer, quem se afirma seguidor de Jesus, de certo, deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o mestre viveu. E a minha pergunta final para você é: você é um seguidor de Jesus? E você se declara ser um? Declarar quer dizer colocar em praça pública, dar exemplos. Mas antes disso, declarar quer dizer demonstrar em família, o lugar mais difícil que tem e o lugar mais necessário que tem. Dizem os espíritos superiores que a família é a primeira grande incumbência que nós temos para as posteriores e grandiosas que virão depois. A primeira, pequena, grande tarefa, porque depois virão as grandes, grandes tarefas. Você está dando conta da sua família? Eu vou diminuir. Você está dando conta do seu marido? Você está dando conta da sua esposa? E do filho e da filha adolescente? E o filho e filha adolescente está dando conta do papai e da mamãe? E do irmão? E daquele churrasco de domingo, você está dando conta dos familiares? Se você me conta que você já começa a sexta-feira bebendo, a resposta é não, você não está dando conta. Você está se anestesiando porque já não está dando conta. Eu não sou contra a cervejinha e a bebida, não. Eu só estou dizendo do excesso, ok? Eu não estou contra aqui a pessoa que precisa e gosta de relaxar. Relaxar é uma coisa, anestesiar é outra, estar bêbado é outra. Vocês estão entendendo? Então mas se você não está anestesiado, eu escuto isso toda semana. Gisele, estou indo para não sei o que de família. Vou ficar o tempo inteiro no Instagram porque eu não suporto ninguém. Também é anestesiamento. Acordemos, queridos. Acordemos porque este mundo já está nos primeiros segundos de regeneração. Nós somos os primeiros. Se os últimos serão os primeiros, nós já somos os primeiros. Nós somos os primeiros encarnados pós-pandemia, construindo à frente um lugar para que Jesus possa chamar este planeta de meu modelo, meu planeta evoluído, meu planeta regenerado. Nós somos os primeiros e precisamos começar em nós, depois nas relações, mas é um depois ao mesmo tempo, depois no trabalho, depois na sociedade, depois para outros parâmetros afim. Ok? Agradeço a atenção, espero ter contribuído. Peço perdão se eu peguei pesado, mas eles me dão temas difíceis e acham que eu posso
reduzir até conseguir falar em 1 hora. Desejo que vocês ampliem, desdobrem-se. Se precisarem de ajuda, eu tenho a lista das necessidades, tá? Pois pega o telefone, Gisele, me manda aqui. Eu demoro, mas eu respondo. Leiam, imprimam, coloque na geladeira, em qualquer lugar. Se todo dia você for ler aquilo, você vai forçar a sua evolução. Force-se a evoluir. E a gente tem certeza que isso já vale e valerá muito a pena. Gratidão, paz profunda ao coração de cada um.